Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Grande parte da humanidade desconhece a existência das transcendentes leis evolutivas que regem o todo universal. Como não está interessada em se espiritualizar, pois vive voltada apenas para os atrativos de natureza material que a Terra oferece, desconhece o esclarecimento espiritual que a filosofia racionalista cristã proporciona aos estudiosos dos fenômenos metafísicos. Em razão do flagrante desinteresse pela espiritualidade, os seres humanos em geral procuram se posicionar nas sociedades em que vivem apenas preocupados em terem uma profissão que lhes dê condições materiais para adquirir bens e usufruir prazeres que satisfaçam a personalidade egoísta. No enorme grupo de desinteressados pela espiritualidade, se destacam as pessoas que lutam por poder, tanto financeiro quanto político e corporativo, acreditando que posições de riqueza, mando e influência no meio social têm muito valor, quando na realidade essa busca apenas revela pouca evolução espiritual. Certas vezes, a volúpia pelas coisas materiais se torna tão grande que elas se valem de meios ilícitos para as obter, acumulando elevados débitos espirituais a serem saldados mediante padecimentos futuros. Quando o ser humano não sabe que é um composto de força e matéria, ou seja, é constituído de forma integral por espírito, corpo fluídico e corpo físico, ele também desconhece que o corpo humano feito de matéria física densa morre sem a vibração que recebe do espírito quando se rompem os cordões fluídicos ligados tanto ao corpo físico quanto ao corpo fluídico. O fato de o ser humano ignorar sua estrutura vibratória, fluídica e física faz com que, ao morrer, o espírito permaneça na atmosfera fluídica da Terra, caso a existência que terminou tenha sido bem materializada. Por não ter consciência do novo estado psíquico, o espírito acha que ainda tem o corpo físico, tanto que passa a vaguear com seu corpo fluídico por esse campo vibracional, também conhecido como astral inferior, a influenciar as pessoas que se ligam a ele por pensamentos e sentimentos afins. Os espíritos que permanecem no astral inferior formam correntes vibracionais obsessoras, porque não se apartam das pessoas psiquicamente fracas, pelo prazer de estar ao lado daquelas com que têm afinidades. Mesmo que a pessoa conduza a vida de forma correta, para que sua evolução espiritual não seja lenta, é importante que faça uma autorreflexão diária antes da limpeza psíquica, para avaliar quais os atributos e as faculdades espirituais que necessitam de aprimoramento. É fundamental que as pessoas se esclareçam espiritualmente, estudando a si mesmas. Quem não olha para dentro de si não pode reconhecer as próprias imperfeições, para as corrigir, levando em consideração as leis evolutivas de causa e efeito e de atração. A competitividade descomedida existentes em diversas áreas do conhecimento e dos relacionamentos humanos no mundo atual conduz o indivíduo para o caminho do egoísmo, da prepotência, do preconceito, da deslealdade e, consequentemente, do desprezo pelo semelhante. Os individualistas, cedo ou tarde, irão cair no vazio assim que perceberem que o patrimônio conquistado e do qual tanto ansiaram usufruir, ao invés de lhes ter trazido felicidade, os conduziu à frustração espiritual, porque as riquezas materiais são efêmeras, enquanto os valores morais
são perenes. Os desapontamentos provocados pela própria pessoa ou por terceiros criam vários distúrbios psíquicos, como depressão, ansiedade e fobias, que assolam as populações mundo afora. Quando os seres humanos se afastam dos deveres espirituais, o subconsciente reclama a retomada da trajetória evolutiva planejada, mas que foi esquecida. É hora de despertar para a espiritualidade, de não perder tempo. Claro que os compromissos de natureza material da vida devem ser conduzidos com perseverança e dedicação, pois a necessidade de moradia, de educação, instrução e cultura, de alimentação e lazer requer recursos financeiros provenientes de trabalho honesto e produtivo, embora os verdadeiros bens sejam os espirituais. Por isso, é importante lutar pela evolução espiritual, porque a vida é feita de lutas e de vitórias, se a felicidade estiver na satisfação do dever cumprido. Humberto Rodrigues.